Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina como pode tu que julgas praticar as mesmas coisas. Aqueles que amam o prêmio da injustiça, querer julgar, amando o prêmio da injustiça, como podeis? Na verdade é necessário estar, segundo em conformidade com os estatutos e mandamentos, aquele que é do reino, para que possa alcançar a justiça e o discernimento e o dom de justiça. Não são todos que têm o dom de justiça. Por isso Jesus questionava, como pode tu querer julgar o seu semelhante, uma vez que era participante da injustiça. Antes, aqueles que falam pelo reino não falam por si, falam pelo juízo supremo, aquele que julga todas as questões. A palavra diz: não sabeis que ireis julgar os anjos, quanto mais se não tiver zelo para as questões do dia a dia, assim como o Senhor nos ensina, que é necessário ser ouvinte e praticante, aqueles que alcançam o discernir sempre entre os espíritos, porque nem todo espírito procede de Deus, assim como nem todos alcançam o dom de justiça, porque requer aqueles que alcançam um alimento sólido, onde se alcança adultos em discernir as questões, e não discerne por si, mas discerne por aquele que coloca a palavra em nossa boca. Assim como aqueles que rebelam com aquele que fala pelo seu espírito, assim como aqueles que dizem quem constitui o juízo sobre nós, estão sobre rebelião. Rebelião é como pecado de feitiçaria. E na verdade, aquele que rebela, a terra se abre e os engole por rejeitar, não aquele que fala, mas a rejeitar o Espírito, a blasfemar contra o Espírito do Senhor. Por isso, todo aquele que fala pelo seu Espírito não fala de si e não é hipócrita de não viver, na verdade, aquilo que fala, ser ouvinte e praticante, porque senão é hipocrisia, ilude-se a si mesmo, engana a si mesmo, porque o Senhor vai requer daqueles que a palavra diz: os que ensinam serão cobrados com mais rigor, porque se desencaminha as almas, na verdade o Senhor vai requer o sangue daqueles que assim procedem. Assim como o Senhor nos ensina que aquele que fala a hipocrisia, aquele que segue na negligência do ensino, não tem zelo nem tampouco com a sua própria alma, assim não terá para com a alma do próximo, uma vez que o reino dos céus é salvação de almas e condenação da carne. Sujeitai-vos ao Espírito e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O príncipe do poder do ar que opera nos filhos da desobediência, assim nos ensina o Senhor. Mas melhor para aqueles que permanecem dia após dia, segundo aquele que é do alto, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém firmes e constantes, não por si, mas através do seu Espírito, um Espírito que é reto, que é inabalável, que nos mantém sempre examinando a si mesmo, a ponto de serem achados como cumpridores, não por si, mas através do seu Espírito, dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, aqueles que permanecem dia após dia, sempre experimentando a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor, nos planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e perseveram. Mas para aqueles que rejeitam, ele nos ensina que é a ira e indignação, e traz o galardão que é como um castigo que carregam. Creiam
nas suas mentiras para receber as suas muitas iniquidades, e não se alcança a ressurreição do último dia, pois tanto toda planta que não for o Pai Celestial que plantou, será arrancada. A palavra de Jesus. Quando o trigo amadurecesse, sendo juntado em seu celeiro, o Senhor iria arrancar o joio e amarrar em feixes, aonde a morte os entregará, e a sua palha não se consome no lago de fogo e de enxofre, juntamente com seu pai da mentira, assassino, ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, que ali haverá choro e ranger de dentes, assim nos ensina o Senhor. E júbilo para aqueles que alcançarem as mansões celestiais, pela perseverança e obediência do seu Espírito, a submissão de coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.